Irmãos, é sempre uma satisfação, um prazer estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Ranieri Araújo, sou discípulo do pastor Vinícius e da pastora Érica. Sou casado com aquela maravilhosa ali, Gabriela, linda. Futuro pai da Lavínia, ela está grávida. Então, ano que vem está chegando aí uma bênção para nós. E antes da gente começar a ministração, eu queria que você curvasse a sua cabeça por um instante e fechasse os seus olhos. E eu queria que você agora falasse com o Espírito Santo. Peça para Ele trazer luz e revelação da palavra por alguns instantes. Abra sua boca e comece a falar com o Senhor. Espírito Santo, nós colocamos, Senhor, essa ministração nas Tuas mãos, Pai, porque sabemos que o Senhor é que gera vida, Senhor, em meio a qualquer circunstância. Eu oro, Espírito Santo, e declaro que cada coração aqui nessa noite, Pai, é como um terreno fértil, onde a Sua palavra ela será lançada e ela irá, sim, Senhor, florescer. Ela irá crescer e ela irá gerar frutos, Pai, frutos que permaneçam. Eu declaro, Espírito Santo, que hoje a palavra, Senhor, ela será revelada ao coração da nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Deixa eu te falar, eu quero que você pregue junto comigo essa noite, amém? Preciso de pelo menos aqui uns 10 cheios do Espírito Santo para a gente pregar e falar das boas novas do Senhor Jesus, amém? Irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês hoje? 3 coisas que Jesus nunca disse. Vou repetir. Eu vou falar para você hoje 3 coisas que Jesus nunca disse. Sabe o que é interessante, irmãos? É muito importante nós sabermos acerca de tudo aquilo que o Senhor Jesus tem liberado na nossa vida, todas as suas palavras, seus direcionamentos, aquilo que Ele tem nos ensinado, os seus caminhos para nós, que são muito mais altos que a nossa vontade. É muito importante você saber aquilo que Deus tem falado para você, mas também é muito importante você ter discernimento espiritual acerca daquilo que não é Deus que está falando com você. É muito importante, porque é muito frustrante você viver uma vida fazendo algo que não foi o Senhor que te chamou para fazer, ou que pediu para você fazer. E no final, você vai estar apenas perdendo tempo, caminhando por uma estrada que não vai levar a lugar nenhum. Por isso é muito importante nós termos esse discernimento, amém? E a primeira coisa que Jesus não disse Jesus nunca disse que seria rápido. Eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado agora e fale isso. Jesus nunca disse que seria rápido. Agora vira para a pessoa do seu outro lado, para ninguém ficar com ciúme essa noite. Fala, Jesus nunca disse que seria rápido. Irmãos, e talvez ao ouvir isso, tenha sido um pouco duro para algumas pessoas. Porque, infelizmente, algumas pessoas elas querem sim que as coisas do Senhor, elas fluam de uma maneira rápida. Nós temos hoje, infelizmente, em meio à nossa sociedade, um senso de que tudo precisa ser para ontem. A gente tem, infelizmente, uma noção de que nós precisamos que tudo seja feito no meu tempo e não no tempo do Senhor. Sabe, irmãos, a nossa sociedade ela tem pregado para nós hoje um imediatismo. Olha que interessante, a comida hoje é fast food, não é verdade? O vídeo que você assiste, ele tem 15 segundos. E ai da pessoa que fez esse vídeo, se ele não chamar atenção, ele precisa chamar atenção nesses 15 segundos, sabe? É muito o nível de informação e que a gente está sendo inserido nesses dias e tem sido lançado na nossa mente nesses dias, é algo que tem gerado um imediatismo dentro do nosso coração. Nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para agora. E sabe qual que é o principal problema com base nisso que eu acabei de falar para vocês? É que nós estamos perdendo um senso de visão do futuro. Nós estamos olhando simplesmente para aquilo que a gente precisa para o hoje, aquilo que a gente precisa para o agora. Sabe, você tem olhado para as coisas a longo prazo e tem se cansado. Quando eu falo para você 1 ano, e a resposta é 1 ano é muito tempo, 5 anos é muito tempo,
10 anos é muito tempo. E quando a gente fala da questão de o longo prazo, o imediatismo logo rouba isso. E você fica vivendo uma vida ansiosa e uma vida que quer tudo na sua mão. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor desperte no meu coração o longo prazo. Sabe por quê, gente? Se você acha que Deus precisa de tempo para fazer algo na sua vida, a sua visão daquilo que Deus é está totalmente distorcida. Deus não precisa de tempo. Deus, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Amém? Não sei se vocês já viram aquela frase que fala assim: Deus não está demorando, Ele está caprichando. Sabe? Isso é uma mentira. Eu tenho que falar que isso é uma mentira. Porque se eu achar que Deus precisa de tempo para caprichar aquilo que Ele já prometeu para mim, então significa que a base do relacionamento dEle com a gente é tempo. E deixa eu te falar, Deus não vive debaixo do tempo. Deus, Ele vive dentro da eternidade. E nós precisamos ter uma visão de que Deus, Ele pode fazer tudo o que Ele quer fazer no momento certo e na hora certa. O tempo que leva entre a promessa e o processo não tem nada a ver com Deus. Adivinha com quem tem a ver? Tem 100% a ver conosco, sabe? Tem a ver com você, tem a ver comigo. Aquilo que Deus, Ele tem falado e Ele tem prometido ao seu coração, Ele não vai ser cumprido no tempo que você acha que tem que ser. Vai ser cumprido no tempo certo. Amém? Sabe por quê, irmãos? Sempre Deus irá disponibilizar, despertar, falar, profetizar algo na sua vida. Eu tenho certeza que em toda a sua caminhada cristã, em todo o seu consenso, em todo momento, desde o primeiro dia que você aceitou Jesus, Ele liberou algo para a sua vida. Ou eu estou errado? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma promessa de Deus, amém? Todo mundo aqui já ouviu uma profecia do Senhor. Todo mundo aqui tem um chamado, amém? Só que o tempo do chamado, o tempo da promessa, ele é totalmente diferente do tempo do processo. Nós, como cristãos, nós precisamos entender que o tempo do processo está falando de algo que Deus tem que trabalhar em nós. Jesus nunca disse que seria rápido. Essa visão do longo prazo é algo que tem atrapalhado a igreja a fluir mais e crescer mais em fé e no sobrenatural com o Senhor. Sabe, eu fico percebendo, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se todo mundo vai entender, mas tinha um programa, não sei se tem ainda, na Rede Globo que chamava Tela Quente. Alguém lembra disso? Entregaram a idade agora, né? Legal, né? Muito legal. Aquela parte ali, ninguém falou nada, né, adolescente? Não sei o que é isso. Né? Sabe, só que o que é interessante, eu ia assistir um filme lá na Tela Quente, o tempo do filme, quem determinava não era a minha ansiedade de saber o final do filme, mas era determinado pela programadora. Então tinha, lembra, gente? Parte 1, parte 2... parte 3, ai meu Deus, parte 4, e aí no meio das partes era comercial, e aí final, e aí gente, estou tratando a minha ansiedade, a Globo tratava a ansiedade da gente. Mas olha que interessante, hoje eu vejo, por exemplo, a minha esposa assistindo um filme, eu acho muito engraçado, né, meu bem? Sabe por quê? Porque hoje é na Netflix lá, aí ela coloca um filme, por exemplo, eu chego na sala, que filme é esse? Ah, não estou gostando não, ela pulou pro final. Aí eu falo assim, meu Deus, mas se você não gostou, para de assistir. Ela, não, mas eu quero saber o final. É o reflexo de uma... Você não é ansiosa, tá, meu bem? Você não é ansiosa. Mas, gente, entende que hoje está muito na nossa mão, a velocidade das informações que a gente tem acesso, tem gerado em nós esse senso de imediatismo. Você nem ouve mais o áudio no seu WhatsApp na velocidade normal. Você põe no 2.0. A minha esposa, ela vem e ela fala assim, escuta esse áudio aqui, 2.0. Eu falei, pelo amor de Deus, põe no 1. Esses dias eu vi um amigo meu falando aqui, acho que foi o Paulo falando, eu assisto eu assisto vídeo no YouTube e treinamento no 4.0. Eu falei, meu Deus do céu, 4.0 é muito forte, entendeu? Por quê? Porque tudo que nós temos vivido como sociedade tem apontado para um senso de velocidade muito grande. Alguns processos que nós estamos passando na nossa vida, deixa eu falar algo para você, não vai acontecer da noite para o dia. Alguns processos que você tem passado na sua vida, e eles ainda não foram completados, porque você ainda precisa se posicionar no lugar que Deus chamou para estar. O tempo do processo, ele é o tempo de maturidade, ele é o tempo de desenvolvimento,
É o tempo que Deus precisa usar na sua vida para que você seja forjado e se tornar cada dia mais um cristão mais cheio da palavra, mais cheio da graça, mais cheio da revelação, e para você estar pronto para receber aquilo que Ele já prometeu. Faz sentido para você, meu querido? Jesus nunca disse que seria rápido. E esse senso de responsabilidade em relação ao tempo, ele é muito importante. Sabe quem entendeu muito bem isso, gente? Abre para mim, por favor, Hebreus 11. Hebreus 11, no verso 8, essa é uma porção da palavra que eu particularmente amo. O capítulo 11 de Hebreus, ele é um capítulo célebre, né? O hall, ali quando a gente fala sobre os heróis da fé e acerca da fé. E no verso 8, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Eu quero que vocês prestem atenção agora no verso 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Gente, olha que interessante. Quando Deus chama Abraão, Ele chama para uma terra que Ele ia mostrar ainda. Ele já está exercitando o que no coração de Abraão? Fé. Abraão é o pai da fé. Ele é o pai da fé. Só que o que é interessante? Abraão, ele não estava preso no imediatismo. Por que ele não estava preso nesse imediatismo? Nesse senso de fazer algo muito rápido? Porque Abraão, ele não estava olhando para as coisas presas ao tempo que nós temos aqui nessa terra. Ele estava olhando para onde, gente? Para a cidade que tem fundamentos. Abraão, ele não estava olhando para o tempo. Abraão estava olhando para a eternidade. Quando nós, como igreja, começarmos a ter uma noção de que o que nós vivemos aqui é muito além do tempo que nós teremos aqui nessa terra, gente, você vai ter uma transformação na sua casa, você vai ter uma transformação na sua empresa, você vai ter uma transformação na sua família, nos seus estudos, você vai ter uma transformação no seu GR, você vai ter uma transformação onde você serve, você vai ter uma transformação de vida. Você crê nisso, meu querido? Pare de olhar para o hoje. Pare de olhar para o agora. Pare de planejar coisas a curto prazo. Eu quero que você tenha os seus olhos fixados na eternidade. Lá é aonde nós iremos viver. Para o resto, aí não é resto do tempo, né, gente? Porque a eternidade é a ausência de tempo. Eu gosto muito de falar que Apocalipse não é o final da história. Na verdade, Apocalipse é o começo. É o primeiro passo que nós entraremos na eternidade com o Senhor. Gente, isso é maravilhoso, isso é poderoso. Quando nós olhamos, sabe algo que é muito importante a gente entender dentro desse contexto? É que o tempo da promessa, ele sempre vai ser muito maior do que o tempo do processo. Vou repetir. O tempo da promessa vai ser muito maior do que o tempo do processo. Exemplo, quando eu conheci a minha esposa, Gabriela, nós nos relacionamos durante 1 ano e meio, e aí nós nos casamos, glória a Deus, amém, irmãos? Amém. E aí nós nos casamos, glória a Deus. O tempo que durou a espera, a promessa foi de 1 ano e meio, nesse ano nós completamos 5 anos de casado. Então o que eu estou falando para vocês? O tempo da espera do processo é menor do que o tempo da promessa. Quantos pegaram essa chave? Deixa eu te falar, aquilo que Deus prometeu para você, meu querido, esse tempo de processo, ele vai ser muito menor do que o tempo que você vai desfrutar a palavra que Ele já liberou na sua vida. Nós precisamos ter os olhos fixos naquilo que Deus tem prometido para nós, porque vai durar muito mais do que você está pensando, do que você está achando. Sabe, daqui uns dias eu vou completar 10 anos de casado, 15 anos de casado, 20 anos de casado, 30 anos de... Amém, irmãos? Isso é maravilhoso, porque o tempo da promessa do Senhor vai ser muito maior do que o tempo do processo que eu vou viver, do tempo da espera. Sabe, Jesus, ele viveu 30 anos se preparando para o ministério. E o ministério dele durou 3 anos e meio. 3 anos e meio. E aí você fala, René, mas aí o tempo do preparo e da espera foi maior do que o tempo que ele viveu a promessa.
Mas, gente, deixa eu falar algo para vocês. Jesus, ele não venceu imediatamente, mas Jesus, ele venceu definitivamente. A vitória de Jesus, ela não foi algo temporal, foi algo que nos leva para a eternidade. Porque quando Jesus na cruz, ele grita, está consumado, a partir daquele momento, a eternidade foi destravada para o nosso coração. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Sabe por que a gente está aqui compartilhando a palavra? Porque um dia lá atrás, Jesus, ele falou, está consumado. Então, os 3 anos e meio não foi o tempo da promessa sendo cumprida. Você que está sentado aí, olha para a pessoa do seu lado. Essa pessoa do seu lado, ela é o cumprimento da promessa de Jesus. E nós estamos vivendo, aguardando, assim como nós cantamos aqui, nós aguardamos ansiosamente a vinda dEle. E aí nós seremos um com Ele. Jesus. E nós viveremos eternamente com Ele. Amém, irmãos? O tempo do processo, esse tempo entre o processo e a promessa, ele serve para algumas coisas. Ele serve para forjar o seu caráter, ele serve para humilhar suas vaidades, ele serve para transformar algumas certezas e convicções que você tem. Esse processo não é só para te humilhar, tá, irmão? Às vezes você acha assim, eu estou sofrendo o processo de Deus. O processo não é para te humilhar, é para te preparar. É para te preparar. A Bíblia, ela narra uma passagem de uma mulher que durante 20 anos, ela estava passando por um problema, ela estava passando por um processo. A mulher do fluxo de sangue, durante 20 anos, ela tentou, de maneira natural, corrigir esse problema que ela vivia. Ela gastou o seu dinheiro, ela gastou o seu tempo, para poder ter uma saúde recuperada. Mas nada do que ela fez foi suficiente, até que um dia ela ouviu falar de um homem que liberava milagres. E é interessante que a narrativa dessa história, ela interrompe uma história que Jesus estava no lugar, ele estava indo para outro lugar. A história é interrompida, a narrativa é interrompida, o storytelling foi parado naquele momento. E entra na história uma mulher com esse fluxo de sangue. E ela dizia, se eu apenas tocar nas vestes dele, se eu apenas tocar nas vestes. E ela irrompeu em meio às pessoas e ela tocou nas vestes. E quando ela tocou nas vestes, Jesus disse, eita, espera aí, aconteceu alguma coisa aqui, de mim saiu poder. Irmãos, o que essa história tem a ver com o tempo de Deus na sua vida? É porque tem processo que você está vivendo, não porque Deus está simplesmente demorando esse processo, mas é por falta do seu posicionamento. Essa mulher, ela se posicionou. Ela ouviu as palavras do Senhor, ela acreditou nas palavras do Senhor, ela exercitou fé e ela teve uma fé prática, ela foi, ela fez, ela teve uma ação. Sabe, às vezes você está questionando por que Deus está demorando a fazer algumas coisas na sua vida. E aí Deus, na sua graça e misericórdia, olha para você e fala assim, eu que te pergunto, por que você ainda não se posicionou no lugar que eu já pedi para você estar? Deus nunca disse que seria rápido. Então olha para a pessoa do seu lado e fala para ela assim, Deus não está caprichando. Ele está esperando você se posicionar. Uma segunda coisa que Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus também nunca disse que seria fácil. E aí quando eu falo isso, você já lembra do versículo, né? No mundo tereis aflições. Então, além dele não falar, ele ainda deu um alerta. Gente, calma, vai ter aflição. Algumas coisas vão acontecer. Mas deixa eu falar algo para você. O que nós realmente acreditamos em relação ao que Deus tem para nós, é muito mais evidenciado e revelado na dificuldade. Quando você passa por uma provação, é ali que você tem a oportunidade de exercitar a sua fé. A provação é o momento correto para você mostrar que, de fato, aquilo que você tem ouvido acerca de Jesus, dos seus milagres, daquilo que Ele tem como promessa e do futuro, é colocado em xeque no momento da sua dificuldade, da sua provação. Gente, tempestades, elas acontecem na nossa vida. As tempestades vão acontecer. Nós não precisamos ter medo da tempestade, mas nós também não podemos nos acostumar com as tempestades. É muito interessante quando a gente ouve um pouco algumas frases acerca de navegação. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que os
marinheiros, né, os navegadores, eles só serão bons navegadores se eles navegarem em ventos tempestuosos. Se ele não navegar num vento tempestuoso, ele não se tornará um bom navegador. Nós estamos aqui para quê, irmãos? Não simplesmente para olhar para uma tempestade e ficar com medo, mas a tempestade que acontecer na sua vida é uma oportunidade de você exercitar fé. Sabe quando o mar estiver tempestuoso sobre você, Deus vai falar assim, vem, e você vai ter a oportunidade de andar sobre as águas. O momento da tempestade é o momento onde você vai presenciar milagres de Deus na sua vida. Irmão, se tiver tudo bem, tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse que nós teríamos aflições. Jesus não disse que seria fácil. Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 2, diz o seguinte: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. E ele não está falando por provações, ele está falando por várias provações. Por quê que eu tenho que me alegrar diante da provação? Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que falte nada para vocês. Quando eu olho para esse versículo, eu falo assim, uau, eu tenho que, em meio à minha dificuldade, me alegrar no Senhor, porque ela é que vai forjar o meu caráter e aquilo que eu sou em Cristo. Irmãos, esses dias eu caí num daqueles golpes do WhatsApp, sabe? Que o cara lá pede um dinheiro e aí, pela inocência da vida ou cegueira de Satanás, a gente cai, sabe? E assim, se você está olhando para mim falando assim, nossa, como você caiu num trem desse? Eu também pensava igual você, até cair, sabe? Problema, né? Perdi um dinheiro aí, num momento que não poderia perder, mas para mim foi um momento de muita frustração, sabe? Eu fiquei muito frustrado, sabe? Você fica com um senso, não sei se alguém aqui já caiu também num golpe desse, se não caiu, não cai em nome de Jesus. Mas deixa eu falar para vocês, a frustração foi muito grande, eu fiquei muito frustrado, muito frustrado. E foi um momento de provação para mim, sabe? Foi um momento de tempestade. E durante esse momento eu tinha a oportunidade, sabe? E aí eu com a minha esposa conversando, e ela foi muito de Deus naquele momento, liberou uma palavra para mim, eu falei, obrigado, meu amor. Só que o sentimento estava lá. E aí eu fui orar, ela falou, vamos orar? Eu falei, eu vou orar. E aí eu tinha 2 tipos de orações que eu podia fazer. Eu podia ter a oração da justiça. Senhor, mata ele, estou brincando. Senhor, não, estou brincando. É a oração do Senhor, restitui aquilo que foi perdido. O Senhor vai dar 7 vezes mais, como a tua palavra declara. E eu poderia fazer essa oração, sabe, irmãos? E eu estaria fazendo uma oração justa e legítima. Só que naquele momento o Senhor me levou a algo mais profundo, sabe? Eu comecei a orar pela vida dessa quadrilha. Eu falei, Senhor, que seja a oportunidade para o Senhor mudar e transformar o coração deles. Sabe, Jesus, que, sabe, eles terem feito isso comigo, que sou cristão, seja o momento do Senhor me usar para que eu ore por eles e a vida deles seja transformada. E o Senhor alcance a vida deles. E que outras pessoas não caiam nesse golpe também, Senhor, porque eles terão a vida transformada. Irmão, se eu te falar, não é fácil. Não é fácil. Mas o momento da provação, da tempestade, da luta, da dificuldade, é onde nós temos a oportunidade de mostrar qual que é o caráter que nós temos. Qual que é a visão que nós temos. O que nós temos aprendido com o Senhor? Jesus nunca disse que ia ser fácil. Ele nunca disse que ia ser fácil. E o nível da vontade de Deus, lá em Romanos 12:2, a palavra de Deus, ela diz que não vos conformeis com esse século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, amém? A qual você vai conhecer a vontade de Deus, que ela é o que, irmãos? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Olha para cá, são 3 níveis da vontade do Senhor aqui. A vontade boa de Deus é a vida tranquila. Você é cristão, você está vivendo a palavra de Deus, você crê, a sua vida é boa. Você está vivendo o Evangelho. É a vontade boa de Deus. Só que tem um segundo nível, que é o nível da vontade agradável de Deus.
é onde você doa um pouco mais, é onde você faz um pouco mais, é onde você vai um pouco mais profundo, é onde você serve com mais intensidade. Esse é o nível agradável da vontade de Deus. Mas existe um terceiro nível da vontade de Deus, que é a vontade perfeita dele. Túlio, let's go. A vontade perfeita de Deus é quando você deixa a sua vontade para trás e começa a viver a vontade dele para a sua vida. Sabe a oração de Jesus lá no Getsêmani? Senhor, afasta de mim esse cálice. Só que a oração de Jesus, ela não para nisso. Jesus, ele ainda fala, mas que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Esse é o terceiro nível da vontade de Deus. É onde eu abro mão das minhas convicções, das minhas próprias vontades, dos meus próprios planos, do meu próprio negócio, dos meus próprios egos, e começo a colocar a vontade do Senhor acima da minha própria vontade. Isso é profundo, irmãos. Isso é muito profundo. É o que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Nós precisamos entender que Jesus nunca disse que ia ser fácil o nosso tempo aqui. Não seria fácil, mas nós precisamos abrir o nosso coração para entender que aquilo que Ele tem para nós é muito maior do que tudo aquilo que nós podemos planejar para nós mesmos. Sabe, irmãos, tem um coração e a humildade de se colocar de joelhos e falar, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Nós estamos nesse tempo de final de ano, onde geralmente as pessoas param para refletir o que foi feito no ano e para planejar o próximo ano. Deixa eu te falar, faça isso de joelhos. Não faça isso apenas com um caderno na sua mão. Faça isso de joelhos. Sabe, anote aquilo que você quer, o seu planejamento, faça tudo isso. Mas no final, rasgue a folha do seu caderno, coloque diante do Senhor e fala, Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor tem para a minha vida? É a sua vontade para mim, tudo isso que é o desejo do meu coração? Irmãos, essa é a vontade, é o terceiro nível da vontade de Deus. É muito mais profundo. É muito mais profundo. A gente precisa entender que a nossa fé, a nossa caminhada, ela não é uma caminhada dualista, onde portas abertas é o ok de Deus e portas fechadas é o não de Deus. Irmãos, vamos sair desse nível, vamos para o nível mais profundo. Deixa eu te falar, portas fechadas também são milagres de Deus na sua vida. Portas fechadas é o agir de Deus na sua vida. Portas fechadas é aquilo que Deus tem também para a sua vida. Portas fechadas não significa que não é aquilo que Deus quer fazer, mas também é vontade de Deus, é agir de Deus, é tratamento de Deus. Uma porta fechada é um tratamento de Deus na sua vida. Sabe, eu estava conversando com um irmão essa semana, num discipulado, num tempo de mesa, e a gente estava falando exatamente sobre portas que o Senhor tem aberto e portas que o Senhor tem fechado. O Senhor fechou uma porta que aos olhos naturais era algo terrível. Ele falou, meu Deus, é um negócio maravilhoso, naturalmente falando é perfeito. Mas o Senhor falou para ele que não era a porta aberta, a porta estava fechada. E glória a Deus que o coração dele foi de ouvir o Espírito Santo. E aí outras portas foram abertas. Irmãos, a vontade de Deus ela é maior do que a sua. Eu não sei se você sabe, mas quem te criou foi Ele. Tudo que você precisa saber sobre você mesmo, Deus já sabe. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Olha que louco isso, isso é louco. Você acha que você se conhece, mas deixa eu te falar, Deus te conhece muito melhor do que você mesmo. Ele sabe aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é processo, aquilo que é caminho, aquilo que você precisa fazer e que você não precisa fazer. A gente precisa ter um entendimento, assim como diz lá em Provérbios 19, no verso 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Isso aqui é lindo. Vocês entenderam, gente? Vamos ler de novo? Olha só, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Eu acho que você não entendeu. Eu estou com um sentimento aqui que você não entendeu, vou te explicar. Vou te explicar de uma maneira bem didática agora, tá? Ainda bem que Deus nunca ouviu as suas orações e cumpriu tudo que você pediu.
Ainda bem, é isso que a palavra está falando. Sabe, se Deus tivesse cumprido tudo que eu orei e pediu para Ele, talvez eu não estaria aqui hoje, talvez não estaria no Brasil, talvez não estaria casado. Ainda bem que há um santo filtro quando nós oramos, assim como o Espírito Santo fala para nós lá em Romanos 8, que o Espírito Santo ele intercede por nós, e a oração que chega ao céu é a oração que já vai cumprir com aquilo que Deus tem para a sua vida. Gente, vocês entenderam isso? Que maravilhoso, isso é lindo. Jesus nunca disse que seria rápido, Jesus nunca disse que seria fácil. Sabe, eu gosto muito de um exemplo que tem naquele filme Deus Não Está Morto. Já assistiram esse filme? Quem não assistiu, tarefa de casa aí para o final de ano. O primeiro, Deus Não Está Morto. Tem uma parte onde o filme é sobre a narrativa de um professor ateu combatendo um aluno que é cristão. E dado o momento ali das discussões que eles tinham, o aluno faz uma pergunta para o professor, e a resposta do professor é: porque quando eu pedi algo para Deus, Deus não me atendeu. E aí o aluno, ele fala uma frase que eu acho tão linda. Ele fala assim, ele chega perto do professor, olha para ele e fala: às vezes a resposta é não. Nós estamos vivendo uma geração onde você quer moldar Deus com base naquilo que é o seu interesse, não com base naquilo que Ele realmente é. Quem está sendo Deus? Se você não está disposto a viver a vontade de Deus na sua vida, por que você está dizendo que é servo dele? Por que você bate no peito e fala: eu sou cristão? Jesus é suficiente. Será que Ele está sendo suficiente na sua vida, para todas as áreas da sua vida, ou somente para aquilo que é agradável a você? Nós precisamos entender que nós vivemos em um processo de crescimento. Quando você aceitou Jesus, você entrou pela porta da salvação, mas o caminho da transformação, ele continua dia após dia. Se você acha que você é muito imaturo para algumas coisas, abra o seu coração, porque Deus vai te ensinar. Se você se acha já muito maduro para muitas coisas, deixa eu te falar, você não sabe nem o começo da história. Deus tem muito mais para a sua vida, muito mais. Se você acha que é bom, eu quero que você pense sobre isso, porque Deus tem algo muito profundo. Em 2015 eu estava numa conferência em um estádio, 50 mil pessoas, e o pastor dessa conferência recebeu uma profecia, e esse pastor já tinha, sei lá, seus 30 anos de ministério, e aí a profecia falava assim: Deus está só começando na sua vida. E eu lá na minha pequenez, eu falei: meu Deus, se Deus está só começando na vida de um cara que está com 30 anos de ministério, um estádio cheio de 50 mil pessoas, e eu? E aí Deus falou para mim: o seu tempo ele também está nas minhas mãos. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas dessa vida. Não creia nisso, creia nessa verdade. Lá em João, no capítulo 15, no verso 17, Jesus ele nos ensina acerca de como nós nos devemos comportar em relação a essas coisas que eu tenho confrontado vocês nessa noite. Porque a palavra diz: se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, tudo que vocês pedirem, eu vou conceder. Olha que poderoso isso. Jesus está falando que se as palavras deles permanecerem em você, e se você permanecer nele, tudo que você pedir será concedido. Mas sabe por que vai ser concedido, gente? Vamos entender. Isso aqui é muito simples, mas é muito profundo ao mesmo tempo. Sabe por quê, irmãos? Olha para cá. Se você permanecer em Jesus, e as palavras dele permanecer no seu coração, sabe o que você vai pedir? Você vai pedir exatamente aquilo que ele já quer te dar. O querer e o realizar vem dele. O nosso papel é o que, gente? É buscar a ele, é buscar a presença, é mergulhar na presença. Os planos dele são muito maiores que os nossos. Os pensamentos dele são mais altos. Nós precisamos entender acerca dessa vida de Deus fluindo no nosso coração. Eu queria chamar todo o time de adoração, por favor. E eu quero que você venha cheio do Espírito, tá? Porque Jesus, Ele vai começar a falar agora ao seu coração. O Espírito Santo, Ele vai começar a ministrar ao seu coração agora. Enquanto eu preparava a palavra, durante essa semana, eu senti uma inquietação do Senhor para falar acerca de sonhos com vocês.
Senhor, Ele, na sua palavra, Ele conta a história de José. José é um cara que aceitou o sonho de Deus na vida dele. Família, olha para cá. Quando você vive o seu sonho, você vai passar por algumas dificuldades. Mas quando você passar a viver o sonho de Deus para a sua vida, o inferno inteiro vai se levantar contra você. Porque aquilo que Deus tem é muito maior do que você está pensando para você mesmo. Na sexta-feira nós tivemos a reunião, a nossa última reunião de discipulado aqui na igreja. E algo que eu falei muito para os irmãos, para os líderes de AIGR aqui da nossa igreja, é que Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos. Coloca a sua mão na posição de quem recebe. Jesus, Ele vai entregar para você agora sonhos. O Senhor vai começar a entregar sonhos para você agora. O Espírito Santo vai começar a falar com você. O Espírito Santo vai começar a relembrar sonhos para você agora. Mais, Espírito Santo. Mais. Relembra, Senhor, a tua igreja, aquilo que um dia você já falou. Mas, Senhor, também gera novos sonhos. Gera novos sonhos, Espírito Santo. Gera novos sonhos. Irmãos, quando José recebeu o sonho de Deus no coração dele, a Bíblia fala que os irmãos dele passaram a odiá-lo. E é interessante porque a Bíblia não fala que José era especial. A Bíblia não narra nenhuma característica de José diferente das dos irmãos. Sabe, a única coisa que diferenciava José dos irmãos é porque José aceitou o sonho de Deus na vida dele. José aceitou o sonho de Deus na vida dele. E quando José aceitou o sonho de Deus na vida dele, ele passou a ser odiado por causa dos sonhos de Deus. Ele foi humilhado por causa dos sonhos de Deus. Ele foi vendido por causa dos sonhos de Deus. Ele foi lançado numa cisterna por causa dos sonhos de Deus. Ele foi vendido como escravo por causa dos sonhos de Deus. Ele foi deixado para trás por causa dos sonhos de Deus. Mas chegou um tempo que José foi lembrado por causa dos sonhos de Deus. Chegou um tempo que José, ele foi honrado por causa dos sonhos de Deus. Chegou um tempo que José, ele foi exaltado por causa dos sonhos de Deus. Eu quero que você entenda que quem carrega os sonhos de Deus, por mais que enfrente processos ao longo do tempo, aquilo que Deus irá estabelecer sobre a sua vida, irá durar para sempre. Nós estamos aqui hoje falando de acontecimentos, de sonhos de Deus, a vida de pessoas que estão narradas na Bíblia. Nós estamos aqui repetindo sobre isso, porque Deus ainda tem muito para ser feito na nossa geração. O Senhor não te chama apenas para ser um espectador da obra dele na terra, mas Ele te chama para ser um participante com Ele da obra que Ele tem que realizar nesses dias. Irmãos, creia. Não deixe que o imediatismo roube os sonhos de Deus no seu coração. Não deixe que a tempestade roube os sonhos de Deus no seu coração. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus nunca disse que seria rápido. Mas tem uma terceira coisa que Jesus nunca disse. Jesus nunca disse que você estaria sozinho. Jesus nunca disse que você estaria só. Lá em Mateus, no capítulo 18, 19, no verso 20, a palavra diz: e eis que estou com vocês todos os dias da sua vida, todos os dias, até a consumação dos tempos, até a consumação do céu. Deixa eu te falar, Jesus não te deixa sozinho nenhum dia, nenhum momento, nenhum instante. Nesse momento do seu lado há a presença viva de Jesus falando ao seu coração. Você não estará sozinho. A palavra de Deus, ela declara em Hebreus, no capítulo 13:
porque Deus disse: de maneira alguma eu deixarei você, nunca, jamais eu te abandonarei. Jesus nunca disse que você estaria só, nunca. Você não está sozinho. Não deixe que o imediatismo, não deixe que as tempestades roubem o que Deus tem para a sua vida. Você não está só. Deus tem grandes coisas para realizar através da sua vida. Quando você entende que Jesus está com você todos os dias, você entende que o deserto se torna mais leve, que a tempestade ela não mais te amedronta, que o gigante ele não vai mais te parar, que a fornalha não vai te queimar, que a perseguição não vai deixar você amedrontado, porque Ele está com você. E ao invés de você temer uma cova, você vai se jogar nela, porque Deus vai te guardar em meus leões. Você vai entrar numa fornalha e você vai celebrar e dançar junto com Jesus. Irmãos, Deus tem grandes coisas para nós. Grandes coisas fará o Senhor. Grandes coisas. Você ficasse de pé. Fique de pé onde você está. Eu queria que cessasse toda a movimentação. Eu queria que você não conversasse. Eu queria que você agora, irmãos, feche seus olhos mais uma vez. O Espírito Santo ele quer falar algo com você aqui ainda. O Espírito Santo ele vai falar algo com você agora. Feche seus olhos. Eu quero que todo mundo, quero que os servos também fechem seus olhos agora. Feche seus olhos. E eu quero que você traga à existência agora alguns dos milagres que você está perseguindo nesses dias. Feche seus olhos. Oh, Espírito Santo, traga agora à sua memória milagres que você está perseguindo. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Vem, Espírito Santo, mais a tua presença, Espírito Santo. Feche seus olhos todos. Volte-se para o seu Espírito e deixa o Senhor ministrar agora. Eu quero que você foque agora no milagre que você tem orado nesses dias, na porta que você tem esperado que seja aberta, no caminho que você tem buscado trilhar nesses dias. Deixa o Espírito Santo trazer isso agora ao seu espírito. Vem, Espírito Santo, mais. Espírito Santo, mais. Mais, Espírito Santo. Só que eu quero que agora você não vai orar. Continua com seus olhos fechados. Você não vai orar agora pedindo algo. Eu quero que você ore agora acerca desse milagre com um olhar de gratidão. Eu quero que você agradeça ao Senhor por esse milagre que Ele já concedeu na sua vida. Comece agora a agradecer. Eu quero que você tenha um espírito de gratidão agora. Agradeça ao Senhor acerca desse milagre. Agora, Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Aumenta o volume da sua oração. Aumenta o volume da sua oração agora. Mais Espírito Santo, agradeça. Tenha um coração grato. Coração grato. Visualize o milagre sendo realizado na sua vida. Visualize agora o processo sendo encerrado, uma etapa sendo concluída, e você tomando posse desse milagre de Deus para você. Oh, Espírito Santo. Amém.
família, olha para cá por um instante. Olha para cá. Lá em Filipenses 4, no verso 6, a palavra diz que nós não devemos andar preocupados ou ansiosos por coisa alguma, mas antes que nós coloquemos as nossas orações e as nossas petições aos pés do Senhor, com súplicas e ações de graça. Aquilo que tem roubado o seu sono, aquilo que tem roubado a sua saúde, aquilo que tem gerado em você um estresse, a chave para você vencer e transpassar sobre isso é agradecer ao Senhor no cumprimento desse milagre na sua vida. Eu queria que, para encerrarmos essa ministração nessa noite, que você entregasse tudo ao Senhor. Nós teremos agora um momento de entrega. Eu quero que você entregue ao Senhor. Nós vamos ministrar uma canção. E enquanto nós ministramos essa canção, eu quero que você entregue ao Senhor tudo aquilo que tem sido pesado para você nesses dias, tudo aquilo que tem atrapalhado a sua caminhada, tudo aquilo que tem retirado de você a paz, tudo aquilo que tem roubado o seu descanso, tudo aquilo que tem atrapalhado a sua caminhada, tudo aquilo que tem feito com que você retroceda. Eu quero que você entregue agora nas mãos do Senhor. Entrega a Ele. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Entregue a Ele agora. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Erga suas mãos e declare: Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Espírito Santo, nós entregamos a Ti, Senhor Jesus, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós seremos, Pai. Nós entregamos, nós colocamos aos Teus pés, Senhor, nessa noite, declarando, Pai, entregando aquele céu que confia no Seu Senhor. Tudo que eu Oh, tiver, Espírito Santo, receba. receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo
estamos aqui, Senhor, para viver, Senhor, o nível mais profundo da Tua vontade. Nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor possa largar as nossas fronteiras. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos mergulhar no próximo nível. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos viver águas mais profundas do Senhor. Sabendo, Pai, que não será rápido. Sabendo, Pai, que não será fácil. Mas tendo a convicção que o Senhor estará conosco todos os dias. Oh, Espírito Santo. Sabe, irmãos, o Salmo 23 é um salmo muito poderoso. É um salmo muito poderoso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Porque bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor, nós entregamos, porque nós não temos mais um olhar, Senhor, temporal. Nós temos um olhar de eternidade, Pai. Libere em nós um olhar de eternidade, Pai. Nós declaramos essa verdade, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Se você crê, aplauda poderosamente o nome do Senhor.